Muito bem, meus amores. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre sócolos. Tudo o que você precisa saber sobre sócolos, também conhecido como soco em alguns lugares do Brasil, ou soco, aquela sapata de alvenaria, muitas vezes de alvenaria, para dar sustentação a armários de cozinha e também armários de banheiro e até outros locais, principalmente nas cozinhas, né, meus amores? O que a gente precisa saber sobre sócolo? E aqui é papo reto, sem delongas. Vamos lá. A principal função do sócolo é dar acabamento e arremate nos armários de cozinha, principalmente os armários de cozinha. Nós aqui temos por hábito fazer com que esse sócolo seja o mais discreto possível. A nossa intenção é não chamar atenção para o sócolo, muito pelo contrário, é fazê-lo desaparecer. O que a gente quer é uma vida prática para quem faz a manutenção da cozinha e uma estética harmônica com o todo. Então, o sócolo definitivamente não é algo que a gente quer chamar atenção para ele. Por que a gente faz o sócolo? Para poder a manutenção de limpeza da cozinha ficar muito mais fácil. Imagina você com armários baixos, né? Você tem ali um armário que está normalmente aqui 10, no máximo 10 centímetros de altura, ter que passar pano numa cozinha ou lavar uma cozinha por baixo dos armários, né? A angulação de uma vassoura ou de um puxador teria que ser muito intensa para você poder passar um pano por baixo dos armários. Então a gente precisa fechar esses armários para facilitar a vida de quem faz essa manutenção. Além disso, isso também melhora a estética e deixa tudo muito mais bonito. Então, o que a gente faz efetivamente para esse sócolo não ficar muito evidente e chamando muita atenção? A gente o faz preto, sempre. Nos nossos projetos, o sócolo é sempre preto. Qual que é a altura desse sócolo? Ele vai variar entre 6 centímetros e 10 centímetros de altura. 6 centímetros no mínimo, o suficiente para caber o peito do pé por baixo do armário, e 10 centímetros no máximo, que é o suficiente para alguns armários, né, alguns eletrodomésticos embutidos, eles vão pedir uma altura de 10 centímetros. Então é preciso estar atento a esses elétricos. Por exemplo, uma geladeira de embutir, muitas vezes tem uma base de ventilação de 10 centímetros. Mas mesmo nessas geladeiras, por exemplo, se você tiver atenção, você consegue fazer uma frente passante, deixando 6 centímetros sobrando. Então, o nosso mundo ideal, os sócolos variam entre 6 e 10 centímetros de altura. Como que é feito esse sócolo? E aqui eu vou dar dois exemplos básicos para vocês, para que não haja dúvida. A gente desenvolveu o nosso critério próprio para desenvolver sócolos de cozinhas. Isso tudo foi baseado em muito estudo, né, muito experimento empírico, né, conhecimento empírico, baseado em toda a nossa carreira profissional e também as visitas em feiras e eventos nacionais e internacionais que a gente está sempre presente. Os italianos fazem sócolos até de 2 centímetros de altura, que na minha opinião não é confortável, porque quando você vai abrir um armário ou abrir uma gaveta, essa gaveta acaba batendo na ponta do nosso pé. Às vezes a gente tem que chegar os pés para trás para poder abrir uma gaveta ou uma porta. Então eu acho que esteticamente fica muito bonito quando é baixinho, mas ao mesmo tempo ele se torna um pouco desconfortável. Essa altura de 6 a 10 centímetros é o que a gente entendeu como a altura perfeita para o funcionamento da cozinha. Lojas de modulados no Brasil tendem a te oferecer sócolos maiores, de 15 e até 20 centímetros. Isso realmente eu acho esteticamente um pouco exagerado, né, para não dizer muito exagerado, e não é um tipo de sócolo que a gente normalmente aceita, a não ser que seja uma exigência do cliente ou uma opção por uma redução de custo muito grande. Normalmente as lojas de imóveis planejados, elas acrescentam bastante o valor dos armários para fazer esses módulos sob medida. Já não é a realidade de todas as lojas, mas a maioria delas ainda mantém um certo padrão, com caixas entre 72 e 67 centímetros de altura, que faz com que o sócolo fique entre 15 e 20 centímetros. Bom, nesses casos a gente busca uma empresa que atenda ao nosso padrão de exigência, sem que isso seja algo que extrapole o orçamento do cliente. Essa é a minha recomendação para vocês. Busquem sempre fazer o melhor possível para o seu cliente. Se a gente começar a divulgar e desenvolver cada vez mais projetos com essa norma, vamos assim dizer, com essa normativa ou com essa tendência, a tendência é que as empresas passem a atender os profissionais
que são os verdadeiros especificadores desse produto, né? Enquanto eles ditam as regras, eles vão fazer o que é melhor para eles, o melhor para o aproveitamento de chapas, não necessariamente o melhor para o cliente ou o mais esteticamente elegante. Eu vou explicar para vocês as formas que a gente faz o sóculo aqui, que é o que eu recomendo para todos. Bom, quais são as opções que a gente tem para fazer esse sóculo? Muita gente nos pergunta se o ideal é fazer uma base em alvenaria para depois colocar os armários e por último a bancada por cima. Isso é uma opção e às vezes em ilhas é dessa forma que a gente faz. Vou colocar uma animação para ficar fácil o entendimento dessa primeira hipótese de uma ilha. Bom, nesse caso aí, a gente está vendo uma base em alvenaria. Essa base ela entra antes de tudo e precisa ser totalmente nivelada. No entorno dessa base, a gente vem com os acabamentos, que no nosso caso aqui é sempre um granito preto São Gabriel escovado. Aí, sim, por cima vem toda a marcenaria. As bancadas são instaladas por último, né? Por último não, depois vem os eletrodomésticos. Dessa forma, a gente tem aí uma instalação elegante, funcional e bem bonita, né? Sóculo de 6 centímetros, marcenaria e bancadas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma opção que eu prefiro particularmente, que eu não uso essa base de alvenaria. Essa base de alvenaria, para mim, ela corre um certo risco de não ficar perfeita, do nivelamento dela não ser 100% preciso. Então, eu costumo preferir essa segunda versão aí. Segue comigo na animação. Bom, dessa vez, os armários são instalados sob pés reguláveis. Normalmente, esses pés são de alumínio. Eles possuem essa sapatinha regulável. Então, você vai ter um nivelamento total. A marcenaria entra sobre esses pés, pode ser colocada depois bancada e eletros. E por último, a gente faz o fechamento com as peças de granito preto São Gabriel. Qual que é a diferença básica dessa montagem? Bom, primeiro que a gente vai ter na minha visão, um pouco uma limpeza maior na execução. Você não vai ter aquela estrutura de alvenaria sobre o piso que já está pronto, né? A gente recomenda que esse piso já esteja pronto, o piso da cozinha. Então a gente vai vir com uma montagem mais limpa. Depois, esses pés serão regulados, esses pés em alumínio, essas sapatas, serão reguladas respeitando o eventual desnível de caimento da cozinha, né? E por último, os fechamentos em granito, que são colados nesses pés de alumínio, com cicadu ou uma cola epóxi, eles podem acompanhar o caimento. Então, se de um lado da cozinha tiver com 6 centímetros e devido ao caimento do outro lado tiver com 6,5 ou com 6,8 centímetros, esse sócolo, esse fechamento de granito vai ser cortado pelo marmorista, acompanhando esse caimento, fazendo que o encaixe fique perfeito e a bancada da ilha fique completamente nivelada. Agora eu vou mostrar para vocês uma animação também, para mostrar como é uma marcenaria presa à parede, uma marcenaria que não é uma ilha. Acompanhe comigo. Nesse caso, a marcenaria ela vai ser autoportante, a gente não precisa de pés. O que a gente faz, o que a gente recomenda é essas cantoneiras feitas muitas vezes do próprio granito, coladas no piso com cicadu, e depois o fechamento entra também frontal, colado nessas cantoneiras feitas com o próprio granito, e o fechamento fica completamente perfeito, esteticamente muito bonito. Qual que é a distância? Muita gente pergunta qual que é a distância que esse sócolo fica da frente da bancada. Bom, isso também é o suficiente para o peito do pé, a ponta do pé entrar sobre a bancada, né? Deixa eu mostrar numa animação para vocês. Esse recuo do sócolo, ele varia para a gente entre 6 e 10 centímetros. A mesma coisa da altura. Fácil de gravar, porque é entre 6 e 10 de altura, entre 6 e 10 de afastamento. Por que eu coloco esse entre 6 e 10? Porque eu não preciso ter uma precisão absurda. Se ficar 7 centímetros está ótimo, se ficar 8 centímetros está ótimo. O que eu não recomendo é menos do que 6, mais do que 10 também já começa a dar uma certa dificuldade na manutenção, porque você tem que imaginar que um puxador, um rodo, né, ele vai ter que entrar por baixo da bancada e a gente quer o mínimo de dano possível, às vezes, do cabo do puxador batendo nas frentes das gavetas. Então, o quanto mais raso isso for, próximo de 6,
naturalmente fica mais prática a manutenção. Bom, existem outras formas de dar acabamento nos sócolos que não seja de granito. Algumas empresas italianas usam alumínio, né? Eles usam uma peça de alumínio, de toda forma sempre preto, para dar acabamento. Olha essas imagens que eu vou colocar de empresas italianas que mesmo no caso de cozinhas brancas, né, cozinhas claras, o sócolo entra sempre preto. Há também uma outra opção que muitas vezes fica mais caro, mas que também entrega muita elegância na cozinha, que é fazer esse fechamento com aço inoxidável. Também é uma opção, né, uma opção resistente, uma opção esteticamente muito rica e muito bonita. Normalmente nós não usamos muito porque ela encarece e o aço inox tem a desvantagem de marcar muito fácil. Então, quando passar pano, acaba ficando com aquelas manchinhas. Você tem que passar um produto, algum óleozinho para tirar a mancha, acaba dando um pouquinho de trabalho. Quais os materiais que a gente de jeito nenhum recomenda que o sócolo seja feito? Primeiro e principal, eu nunca recomendo que o sócolo seja feito com o próprio piso, às vezes um porcelanato. Revestir o sócolo de porcelanato é a maneira esteticamente mais pobre que eu acho que tem para fazer esse revestimento. Então, eu nunca recomendo que seja feito com o azulejo. Acho que isso realmente diminui a potência estética e diminui o valor de uma cozinha. Então eu recomendo que você nunca utilize azulejos para fazer o sócolo da cozinha. Também não recomendo a mesma coisa se dá para rodapés de casa. Fazer rodapé de azulejo é algo que a gente não recomenda. Mas rodapé é um assunto para outro vídeo. Uma outra coisa que você pode usar, caso você se incomode com a estética preta do sócolo, é o mesmo revestimento das bancadas. Então, se você está fazendo uma bancada branca, às vezes um quartzo branco, totalmente branco, e quiser fazer o sócolo branco acompanhando a bancada, por mim, tudo bem. Eu acho muito mais bonito o preto, mesmo nessa condição. Mas se você quiser fazer branco, perfeito. Se você quiser usar igual um granito branco siena, você está usando um granito branco siena nas bancadas e quer usar o branco siena no sócolo, para mim também zero problema nesse assunto. Então, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês sobre sócolos. Acho que ficou bem desmistificado aqui e é dessa forma que a gente faz. É a única forma possível? Não. É a única forma correta? Também não. É a forma que a gente recomenda. Para mais vídeos como esse, sigam o Coco Studio. Não esqueça de dar like nesse vídeo. Não esqueça de encaminhá-lo para quem você acha que precisa saber dessas informações. Até o próximo.